7 horas e 51 minutos, nós vamos conversar ao vivo agora aqui na Rádio Bandeirantes com o candidato do PSDB, que está no segundo turno dessa eleição para o governo do estado. João Dória está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, candidato. Qual a expectativa do senhor aí para o segundo turno dessa eleição disputadíssima aqui para o Palácio dos Bandeirantes? Bom dia, Pedro. Bom dia, Rafael. Bom dia, Salomão. Paulo, que eu imagino que esteja chegando. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes e do Jornal Primeira Hora. A expectativa é fazermos uma eleição muito acirrada. Dois campos. O campo vermelho, o campo de esquerda do Márcio França, e o campo azul, o campo do centro democrático, o campo do liberalismo que eu represento. Já manifestei, Pedro, ontem, a Rádio Bandeirantes, aliás, deu isso ao vivo com a repórter Fernanda, que o nosso apoio ontem anunciado e hoje será ratificado às 11 horas da manhã numa nova coletiva de imprensa ao candidato Jair Bolsonaro no segundo turno para as eleições presidenciais. Eu defendo um projeto liberal para o Brasil, como defendo aqui para o estado de São Paulo. Portanto, estou em campo oposto ao do esquerdista Márcio França. Vou defender os princípios do liberalismo, como sempre defendi ao longo da minha vida, no setor privado e mais recentemente na área pública, e fazer a defesa daquilo que os brasileiros de São Paulo desejam. O Brasil livre de Lula, de petistas e de outros esquerdistas, como o Márcio França, que é a embalagem genérica do Lula e do petismo aqui em São Paulo. João Dória Júnior, a sua decisão de apoiar Jair Bolsonaro independeu de qualquer negociação, de entendimento, ela saiu espontaneamente porque Dória achava que ele aparecia como mais consentâneo com a realidade brasileira e o que o Brasil esperava dos seus eleitores? Salomão, exatamente isso. Primeiro, bom dia. Prazer estar falando com você. Salomão, exatamente. Aliás, eu nem fiz consulta ao próprio PSDB. Essa é uma decisão do candidato João Dória. Esse é um apoio do candidato João Dória. Quero deixar bem claro, o meu partido PSDB faz reunião amanhã na Executiva Nacional. Eu participo, eu sou da Executiva Nacional, mas deixei muito claro que em São Paulo, o candidato majoritário do PSDB, que chegou em primeiro lugar nesta eleição, em primeiro turno, apoiará Jair Bolsonaro. E com toda a convicção, Salomão. Não há nenhum entendimento prévio, nenhum acordo, nenhum ajuste, nenhum toma lá da cá. A convicção, minha convicção é muito clara. O Brasil precisa de um projeto liberal. E o projeto liberal de Jair Bolsonaro, sobretudo na parte econômica, liderado pelo economista Paulo Guedes, a quem eu conheço e respeito, é um projeto muito bom para o Brasil, um projeto adequado, que defende o liberalismo, defende a desestatização, defende um Estado menor, mais eficiente, menos corrupto, menos burocrático, focado nas suas reais necessidades para saúde, educação, habitação, transporte público, assistência social e segurança pública. Então, esta convicção é uma convicção não apenas por aquilo que representa o anti-PT, e eu me perfilo dentro dessa linha. Aliás, foi a minha maior motivação, você sabe disso, Pedro Campos, Rafael, os ouvintes da Band também, para entrar na vida pública, sair do setor privado, foi exatamente combater o petismo, as mentiras, os assaltos, a quadrilha do PT, e agora vou manter a minha coerência e a minha posição, apoiando Jair Bolsonaro no plano nacional, e aqui me colocando como um antagonista desta esquerda disfarçada do Márcio França, que é do Partido Socialista Brasileiro, e foi líder do Lula no Congresso Nacional pelo seu partido, o Partido Socialista Brasileiro. Candidato Rafael, bom dia. Por que o senhor acha que essa eleição foi tão ruim para o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin? Teve pífios 500 mil votos aqui em São Paulo, nem 5% dos votos válidos em todo o Brasil. É a pior eleição da história do PSDB em nível nacional. O que é que houve? Rafael, bom dia a você também. Não é uma pergunta fácil de responder. Na verdade, temos que ouvir os eleitores, né? Foram eles que tomaram essa decisão e impuseram uma derrota expressiva, como você colocou. Eu reafirmo aqui a minha amizade, a minha estima, a minha admiração por Geraldo Alckmin. Um homem de bem, Rafael, já falamos isso
acho que na penúltima entrevista da Band, onde eu estive com vocês, um homem de boa índole, boa formação, um homem correto. Foi um bom governador em São Paulo, mas as circunstâncias impôs ao Geraldo Alckmin uma derrota muito dura. A meu ver, houve ali um erro estratégico de campanha. Eu não quero avançar muito nessa análise, porque não cabe a mim, repito, cabe ao eleitor, mas houve um erro estratégico de campanha, a meu ver. A decisão da campanha de sair atacando Jair Bolsonaro de uma maneira incisiva, como foi, não me pareceu a melhor alternativa, que, a meu ver, deveria ter sido uma posição anti-PT, anti-petismo, anti-Lula, mesmo ao tempo em que Fernando Haddad ainda não era oficialmente o candidato do PT, ou melhor, não era o fantoche do Lula disputando a eleição. Mas, enfim, você como bom analista, Salomão, Zé Paulo, Pedro, e os ouvintes são capazes de avaliar melhor do que eu. Mas você, Dória, se manifestou tempestivamente nesse sentido, né? Fez essa advertência para evitar o pior? Ou está fazendo essa constatação agora? Não fiz, Salomão. Primeiro, porque eram campanhas, embora do mesmo partido e basicamente da mesma coligação, mas o governador Geraldo Alckmin tinha uma equipe de assessores, consultores, auxiliares, etc., que determinava e compartilhava com ele as suas decisões de campanha. E nós tínhamos aqui uma visão diferente em São Paulo, que, aliás, eu deixei muito claro, sem ofender, sem magoar, sem arranhar o governador Alckmin, mas deixei muito claro que a nossa posição não era de ataque a Jair Bolsonaro desde o início, e era uma posição anti-PT, claramente anti-PT, claramente anti-Lula, claramente anti-Fernando Haddad, e claramente anti-Márcio França. O Márcio França não foi meu vice, foi vice do governador Geraldo Alckmin. Portanto, são posições distintas, o que não me tira o respeito, a consideração por Geraldo Alckmin, mas o meu caminho foi um outro caminho e continuará sendo um outro caminho deste que petistas e socialistas defendem. Então, vamos para uma campanha dura, respondendo mais uma vez a pergunta inicial do Pedro Campos. Será uma campanha de enfrentamento, como será do ponto de vista nacional, Rafael e Salomão. Não será diferente no plano nacional. Serão comunistas, petistas, esquerdistas, arrivistas e vigaristas de um lado, e uma proposta brasileira, liberal de outro. A minha bandeira é brasileira, minha bandeira não é vermelha. João Dória, muito bom dia. Paulo, bom dia. A pergunta que eu lhe faço é que desde ontem, quando se pronunciou, o candidato Márcio França mostra um ressentimento muito grande em relação à sua pessoa. E de sua parte também eu noto isso. Vai ser essa pancadaria agora no segundo turno? Você acha que o eleitor está querendo isso? Zé Paulo, bom dia. Creio que não. Acho que o eleitor quer propostas. Aliás, foi por isso que ele votou. E para isso que ele votou. E, no meu caso, foi por isso que eu alcancei a liderança nesse primeiro turno, por apresentar propostas. Mas não há como fugir a um enfrentamento, Zé Paulo, entre um movimento de esquerda que Márcio França defende. Repito, ele é do Partido Socialista Brasileiro. Sim, mas era vice-governador do governador do seu partido. Com paciência. Podia ser vice, subvice, vice-troço. Mas você acha que esse tipo de conversa cola, Dória? Não é questão de colar ou não, Zé Paulo. É questão de posicionar. As minhas posições são muito claras. Eu sou anti-PT, anti-esquerda. Essa é uma posição histórica minha. Eu não vou mudar essa posição por conveniência, por acordo, porque Márcio França foi vice. Minha posição é muito, muito clara. Aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu sou contra o PT. Eu quero que Márcio França foi líder do PT na Câmara, idolatra Lula, quis ser ministro da Dilma Rousseff, não apoiou o impeachment da Dilma Rousseff, foi, como Partido Socialista, foi aliado de todas as decisões do PT no Congresso Nacional. Então a gente fica com essa capa de genérico. Então, mas foi um erro do seu partido, então, escolhê-lo como vice? Façam os ouvintes o juízo que acharem melhor. Eu não sou obrigado a concordar com tudo do PSDB, assim como tenho posições distintas. Eu não tenho obrigação de concordar com tudo que o PSDB faz, fala, fez. Zé Paulo, eu tenho as minhas próprias convicções e foi com elas
que eu cheguei à vitória na Prefeitura de São Paulo. Foi com ela que eu cheguei à vitória aqui neste primeiro turno das eleições. Se tiver que ser de partido em alguns pontos eu serei, mas nunca serei distante do meu país e das convicções democráticas que aprendi com meu pai e que exercito e vou sempre exercitar, Zé Paulo. Exato, última pergunta da minha parte, eu queria saber, o senhor já falou com o Paulo Scaff, ficou na terceira colocação aí do MDB, ele teve mais de 4 milhões de votos, né, nesse primeiro turno, e acredito que vai ser disputado aí pelo senhor e pelo candidato Márcio França nesse segundo turno. Ainda não, Pedro. Hoje nós temos reunião agora, aliás, eu estou exatamente entrando em reunião agora do nosso Conselho Político, que começa agora às 8 horas, e feita esta avaliação, terei prazer em telefonar ao Paulo, quero bem a ele. Vocês acompanharam nos debates, inclusive na Band, de forma respeitosa com que sempre nos tratamos, eu a ele e ele a mim, tanto, e temos uma relação de amizade também, e isso será preservado. Como já cumprimentei todos os demais candidatos que disputaram e não foram ao segundo turno. Fiz isso até ontem, inclusive pelos microfones da Band, cumprimentando todos eles indistintamente. Posso ser um adversário duro, Zé Paulo, como serei em relação ao Márcio França, mas não perderei a ternura nem a boa educação. O candidato à Assembleia mudou bastante, né? Vai exigir muita negociação do próximo governador, né? Vai exigir, seja do ponto de vista da Assembleia Legislativa, Câmara Federal também e Senado. Grandes mudanças na vida política do país, no plano legislativo, no plano executivo. O Brasil, vencido este segundo turno das eleições, será um país bem diferente do ponto de vista político, Pedro. Dória, a sua campanha se caracterizou pela contundência, pelo bateu, levou, mas agora nesse segundo turno, você vai ficar esperando o comportamento do seu adversário ou vai continuar abandonando a técnica propositiva, vai chegar ao entreveiro logo no início da campanha? Salomão, eu adoro você. A colocação sutil do Salomão é um exemplo, Salomão. Estou aqui colocando uma dosezinha de bom humor, porque você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você de muitos anos. Eu serei o mesmo João Dória de sempre, contundente, afirmativo, mas muito propositivo, como fui nessa etapa da campanha. Aliás, foi isso que nos fez vencer a eleição em primeiro turno, inclusive aqui na capital de São Paulo. Continuarei sendo propositivo, mas em relação ao PT, às esquerdas, como é o Márcio França, serei contundente, Salomão. Obrigado, candidato, e boa sorte na campanha. Nós vamos nos falar aqui nas entrevistas que faremos no Jornal Gente. Dia 18 tem debate, o primeiro entre os candidatos ao governo do estado na Band, sem ser essa quinta, a outra até lá, hein? Até a próxima. Um grande abraço a vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, Salomão. Pedro Campos, um grande abraço a você. Zé Paulo também, o meu abraço. E a todos que nos acompanham no Jornal Primeira Hora aqui na Bandeirantes. Obrigado, candidato João Dória. Só para deixar aqui para o nosso ouvinte a informação de que o candidato Márcio França também vai falar conosco aí ao longo das próximas horas. Já estamos em contato com a assessoria para que ele também seja entrevistado aqui nesse day after do primeiro turno na Rádio Bandeirantes. São 8 horas e 5 minutos.